Bora lá para a questão 15, essa daqui eu vou tratar de ler, né? Até porque praticamente o item é praticamente da questão, né? Então, bora lá. Ele fala que há um copo de água em contato com o ambiente e ambos se encontram a temperatura T0. Letra A. Mostre, usando o conceito de entropia e a segunda lei da termodinâmica, que não é natural ver a água do copo variar sua temperatura e resolver se manter em equilíbrio a uma temperatura diferente de T0. Dicas: a variação de entropia associada à variação de temperatura de uma massa m de um corpo com calor específico C, que vai de uma temperatura T0 até T, é dada por isso aí. Aí fala onde Ln é o logaritmo natural e existe a desigualdade daquela que ele fala ali. Mas nem precisa disso, né? Assim, vai precisar disso, mas a análise vai ser outra, né? Então, vamos lá. Quando ele fala essa entropia que ele dá pra gente, é a entropia do copo de água. Mas ele fala que o contato é entre o copo de água e o ambiente. Então, vamos definir o nosso universo, obviamente, tudo que engloba isso, tanto o copo de água quanto o ambiente. No ambiente pode ser a sala, né, o que for, todo o resto fora disso é o que está fora do nosso universo. E, bom, vamos lá. Primeiramente, o que que acontece devido a essa variação de temperatura do copo d'água, saindo de T0 para T? É justamente uma liberação de calor, né, para fora do sistema, né? Por causa que não para fora do sistema de fato, né? É para fora do copo d'água, ela vai pro ambiente, esse calor que é, como é que eu posso dizer? Ela perde, né? Então, a gente pode, por exemplo, facilmente calcular esse calor que varia dessa massa, né? A gente pode falar que esse delta Q ele é facilmente mc delta T. E sendo delta T, T menos T0, né? A gente pode falar isso aqui tranquilamente sobre o delta Q. Só que aí o que acontece? Dada essa temperatura T e T0, a gente sabe calcular a entropia do copo d'água. Agora, com esse delta Q que vai para o ambiente, como é que a gente vai utilizar a entropia no ambiente, né? Quando a gente for tratar do nosso universo, nós vamos considerar tanto a entropia do copo d'água quanto a entropia do ambiente. E se você. É tipo assim. É muito pequeno o trecho que o Tópicos fala, por exemplo. Como eu falei há muito tempo, né? Eu me baseio muito pelo Tópicos, porque eu estudei de fato, assim, no ensino médio, pelo Tópicos de Física, né? Eu acho uma coleção muito boa para um estudante de ensino médio, assim. Claro, tem outras coleções, do Robortella e outras, enfim. Eu não estudei por elas, eu não posso dizer. Eu posso dizer pelo Tópicos. No Tópicos de Física, tem um trechozinho logo após a segunda lei de termodinâmica, eu acho que uma página, alguma coisa assim, que ele fala sobre entropia. Ele fala lá sobre e dá uma equação que é muito simples, vai ser muito útil nessa questão e muito útil em muitos outros problemas, né? Que vai ser o seguinte: a entropia de um sistema, a entropia pelo menos atual, né, do sistema, é a quantidade de calor naquele sistema dividido pela temperatura que aquele sistema está. Sistema ou corpo, né? No caso, pra gente, o sistema pode ser, por exemplo, o copo d'água, ele é um sistema dentro do nosso universo. Por exemplo, assim que eu quero dizer, entende? Então, se tu quiser calcular, por exemplo, a variação de entropia, tu pode ter uma variação de calor contida no sistema ou com a variação de temperatura, né? Alguma coisa assim, depende de caso a caso que tu for querer analisar essa variação de entropia, né? Mas o nosso caso aqui em específico é justamente essa variação de entropia devido a essa variação de calor, porque saiu calor do copo d'água de alguma forma. Digamos que isso aconteceu de fato, né? Então saiu esse calor para o ambiente. Esse calor que foi para o ambiente vai mudar a entropia do ambiente. E a gente vai calcular a entropia do ambiente dessa forma aí, né? Nosso ΔS do ambiente, vou botar assim, ele vai ser o nosso ΔQ que a gente calculou, que é MC, e ΔT, né? MC delta T por T0, que é a temperatura que o ambiente está. Ele não modifica a sua temperatura, né? O item em momento algum fala que essa temperatura muda do ambiente, muda apenas do copo d'água, né? Então ele se mantém na mesma temperatura, com mais energia ali, então ele vai ter uma entropia, vai ter uma variação de entropia. Agora a gente pode somar, por exemplo, as duas entropias para falar que é a entropia total, né? Então esse ΔS total, ele é tanto a variação da entropia do copo d'água, né? Que vai ser ln de T por T0, mais
a entropia aqui de MC, ΔT, por T0. Na verdade, aqui tem que ter, tem uma diferença clara aqui que é o seguinte. Como o nosso ambiente, como a gente for considerar, vai ser maior assim, então essa variação de temperatura dele não existe, acaba que o calor sai do ambiente, tá? E não do copo, né? O copo ele recebe esse calor, né? No caso, ele basicamente ele fica mais quente, né? Então isso daqui, na verdade, é apenas uma consideração de sinal e valores, né? Se a gente considerar que o calor sai de um e o corpo fica mais, o copo d'água fica mais frio ou fica mais quente, é meramente uma questão do nosso ΔT. Se a gente considerar um ΔT negativo e quiser falar que o calor sai dele, a gente não precisaria colocar um sinal negativo. O inverso seria sem o sinal negativo. No fim das contas, é meramente uma questão de sinal. Cabe a gente entender que o calor sai de um e entra para o outro, independente de quem sai e para onde vai. Já que, como a temperatura do ambiente é constante e a do calor muda, ele não fala que vai para uma temperatura maior ou menor no enunciado. Então, é meramente uma questão de consideração esse sinal, tá? Esse sinal pode ser tanto uma variação positiva, negativa e o que for que tu quiser entender, entende? Mas é isso, tá? Assim, eu vou falar essas coisas aqui, mas no fim das contas só vai nos levar para uma resolução talvez com um sinal diferente. No fim das contas daria talvez a mesma coisa, considerando os intervalos. Provavelmente, eu não fiz dessa forma, por isso que eu falei essas coisas aqui, tá certo? Mas fica a critério do senhor aí, falar que a temperatura que o corpo vai é menor ou maior, se não é negativo ou positivo, e tu verifica no final das contas se tu tá respeitando direito o sinal da conta, né? Se tá sendo positivo, negativo e onde, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com intervalo para definir bem como é que é essa variação da entropia do ambiente não, do nosso universo, tá? É isso. Então, continue aí. Pode ser calculado assim, né, de certa forma, quando a gente está tratando do calor que entra no corpo, né? Mas quando a gente for tratar do calor que entra que sai do reservatório, para o reservatório é uma variação negativa, né? Então aqui teria que ser menos também, tá? Aqui tem que ser menos. Obviamente a gente pode falar que isso daqui é o calor que o corpo recebe. Ele vai esquentar, o ambiente não tá perdendo temperatura, o outro ganha. E aí a gente tem que ele é positivo porque é o que ele recebe, mas ele é negativo para o ambiente, tá? Tem essa consideração aqui de sinal em mente, né? Que ele sai do ambiente e vai pro corpo, né? Pro copo d'água. Dito isso, agora a gente pode modificar isso aqui, né? Em vez de usar ΔT, a gente pode substituir ele a partir daqui, né? Ou não. A gente pode fazer outra coisa. Em vez de usarmos T, a gente pode usar ΔT, tá? Por quê? ΔT pode ser uma variação pequena, né? E isso vai facilitar pra gente quando a gente... Tudo bem que não vai precisar, né? Por causa que aqui não é uma aproximação de Bernoulli. Mas vai ajudar na nossa conta porque vai ficar alguma coisa daquela forma de um mais x, né? Ou seja, é mais interessante pra gente usar o... substituir o ΔT do que de fato usar o T, tá? Então, substituindo, a gente vai ter alguma coisa do seguinte, né? Vamos botar MC em evidência. Aqui vai ficar MC que multiplica ln de T, ele vai ser T0 mais ΔT, né? T0 mais ΔT por T0 menos ΔT por T0. Aí o que a gente pode fazer é o seguinte, pode dividir aqui dentro do logaritmo e vai ficar algo bem parecido com o que a gente estava falando. 1 mais ΔT por T0 menos ΔT por T0. Em outras palavras, isso aqui é basicamente o x que ele fala ali pra gente na dica, né, quando fala dos logaritmos. Então seria alguma coisa ln 1 mais x menos x. E aí a gente tem que analisar isso daqui. Porque quando ele fala pra gente que, usando o conceito de entropia para ver se é alguma coisa natural, uma coisa está de acordo com a segunda lei da termodinâmica em questão de entropia, se a entropia permanece constante ou aumenta do sistema, né? Ou seja, se o sistema fica cada vez mais entrópico ou constante. Isso está de acordo com a segunda lei termodinâmica de uma coisa natural, né? Por exemplo, se tu estudar, acho que energia livre de Gibbs em química, eles vão falar da espontaneidade lá do negócio baseado também no sinal ali que dá a coisa e tem a ver também com a entropia, né? O que que a entropia está acontecendo com aquele sistema, se ele é natural, espontâneo, essas coisas. Então, aqui, na física, tratando isso exclusivamente da entropia,
ela é natural se ela é maior ou igual a zero. E aí ele fala pra gente ali que x é maior do que ln de 1 mais x para todo x maior que 1 e diferente de zero. E aí eu tenho que te levar para outra coisa. Na verdade, não é só para x maior do que 1, né? Tipo assim, quando ele fala que isso é para todo x maior do que 1, então tu quer dizer que isso daqui teria que ser maior do que 1 para isso aqui valer de fato. Ou seja, tu tá falando que a variação de temperatura tem que ser na magnitude de maior do que a temperatura inicial. Ou seja, se a temperatura inicial fosse 20 e ele variasse 30, ele estaria de acordo com aquela coisa ali, que isso aqui, né, se tiver de acordo com aquilo ali de cima, isso aqui dá negativo, isso aqui é menor que zero. E aí ó, seria impossível de acontecer. Mas tu tá considerando, quando tu analisa dessa forma, apenas o caso que define essa temperatura bem maior, né? E às vezes a gente pode estar falando, assim, não acontece nunca, tá? Mas a gente pode estar falando de uma variação de temperatura pequena, né? 1% da coisa, ou que seja, alguma coisa. E aí fica meio estranho, né? Mas, se a gente analisar o gráfico dessas funções, tu vai ver uma coisa muito interessante. Eu peguei apenas um trecho das funções, tá? Lá do GeoGebra, para colocar para vocês aqui, para vocês conseguirem entender, ver no gráfico o que eu quero dizer, tá? Cadê o meu pincel? Isso daqui é a função x e essa daqui é ln de 1 mais x, tá? Então o que que acontece? Perceba que em todo o espaço real, em todo o espaço real do valor de x ali, assim, a função ela tá limitada por essa assíntota aqui, né? Pela essa assíntota menos 1. Mas perceba que para todo intervalo positivo, por exemplo, né, ou maior que isso daqui, a função de x ela é maior do que ln de 1 mais x. Não precisa ser maior. Tipo assim, existe esse ponto aqui, que é quando x é zero e ln de 1 mais x é zero, né? Que é quando x é igual a zero. Mas quando x é igual a zero, tu tá basicamente dizendo que não há variação de temperatura. Se não há variação de temperatura, tu tá basicamente falando que a entropia do sistema vai ser igual a zero. E isso é natural, acontece de fato, tá certo. Quando tu fala qualquer coisa diferente desse ponto, x é maior do que ln de 1 mais x. Então, isso daqui sempre, pelo menos o intervalo que compreende a função logarítmica, ela é sempre menor ou igual a zero. Então, isso daqui, ela é sempre natural. É sempre a entropia dessa situação aqui, ela é sempre negativa. Então, vai ser sempre natural. Não precisa que seja maior do que 1. Em toda vez que a gente puder aplicar a função logarítmica por valor de x que a gente estiver trabalhando, e a gente vai poder trabalhar nessa equação aqui para entender essa situação, ela vai dar sempre certo, ou seja, ela vai estar sempre de acordo com a entropia. E, obviamente, ele pergunta pra gente, né? Ele pergunta lá, mostre usando o conceito de entropia que não é natural ver a água do corpo variar sua temperatura e resolver se manter em equilíbrio na temperatura diferente. Eu acho que eu acabei falando. Eu vou ter que botar na edição. Eu acho que eu falei nesse último trecho que ser menor na a entropia negativa, ela é possível, né? Como eu disse antes, não é. A entropia do sistema ela tem que aumentar ou permanecer constante. Então, como todo esse trecho aqui, em todo o intervalo, ela vai ser negativa, ela não pode ser natural, né? Se ela fosse positiva, ela seria natural. Então, em todo esse trecho, ela não pode acontecer. O único caso em que isso aqui acontece é quando ela é constante, que eu falei que é quando dá zero. E quando dá zero, isso pode acontecer termodinamicamente. Então, de fato, não é entropicamente ou termodinamicamente razoável, nem razoável, é errado afirmar que a temperatura do copo pode variar, ir para uma temperatura diferente e permanecer nela em equilíbrio. Isso não tem como, isso não existe. É termodinamicamente errado, né? Desculpa eu ter falado algumas vezes aqui que o negativo estaria falando que estava certo a entropia, né? Eu acabei confundindo com o que ele pergunta pra gente da questão, né? Provar que não é natural, e não é natural de fato, né? Pelo fato da entropia, variação da entropia ser negativa, não é natural que isso aconteça, tá? Para a letra B, agora a gente vai considerar
2 corpos isolados, né, então não vai ter mais esse ambiente, a gente vai ter 2 corpos em contato com o outro que vão alterar suas temperaturas, né. Então como é que funcionaria isso, né? A gente tem um corpo aqui numa tempera aí esse corpo tem as suas características, né. A temperatura T0, imagina que eles estão em contato, né, e aí depois eles vão alterar a temperatura de alguma forma. Um vai para T1 e o outro vai para T2. Aqui tem que se deixar claro que T1 e T2 são diferentes, porque a gente está trabalhando no caso geral, né. Se a gente falar que as temperaturas dos corpos são iguais, não faz sentido, né. Tipo, tecnicamente, como só há contato entre eles e eles estão isolados, as únicas transferências de calor que eles vão sentir é de um para o outro. Então, se um recebe calor e o outro perde, as temperaturas têm que ser diferentes, entende? Então a gente pode tratar aqui em questões de acréscimo, tá? Falar no sentido de como essa temperatura varia. Vamos considerar que T2, por exemplo, é a temperatura maior, tá? Então T2, deixa eu trocar a cor. T2 vai ser T0 mais esse delta T2, é uma variação de temperatura. E o T1 vai ser T0 menos delta T1. Assim, a gente poderia considerar que ele é negativo e não colocar o sinal, mas eu vou deixar assim para ficar mais claro, por assim dizer, né? T1 é a menor. Então, o calor que cada um dos corpos vai receber por essas coisas vão ser iguais em módulo, né? E aí o sinal até ajuda a gente a trabalhar, porque como a gente está basicamente tratando o delta T1 como módulo, vai dar a mesma coisa. Então vai ficar que MC1, M1C1, delta T1 vai ser igual a M2C2, delta T2, né? Que vai ser cada calor para cada corpo. E pela própria questão, ele nos fala quando esses corpos variam de temperatura, como é que se calcula a entropia que variou neles, tá? Que tá bem ali escrito. Então a gente pode calcular a entropia para cada um deles. Esse ΔS total vai ser a entropia do 1, que é MCLN de T2, né? M2C2, T2, delta T2, não, T2 de fato, por T0, mais a variação de entropia do outro, né? Mais M2C2 LN de T1 por T0. Aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Dessa expressão que a gente calculou, aqui ficou zoado, né? Que a gente tinha calculado aqui, né? Que é a do calor. A gente pode substituir, por exemplo, aqui é 2, né? Aqui é 1. A gente pode substituir o que que é M1C1, né? Aí vai ter o seguinte, M1C1 ele é M2C2 delta T2 por delta T1, né? E a gente pode substituir na equação de baixo e botar o termo em evidência, né? Que multiplica Ln de T2. E T2 pra gente é T0 mais delta T2. E aí a gente vai ter 1 mais delta T2 por T0. Mais, aqui, é delta T2 por delta T1 é Ln de 1 mais delta T1 por T0. Aqui é menos, tá? Que aqui na equação é menos, né? Na equação de T1 é menos. Então ali é menos. Agora a gente pode trabalhar com logaritmo e colocar isso aqui para o expoente, né? Vamos trabalhar agora só com a parte de logaritmo para reduzir os termos, né? 1 mais papapá, papapá, que multiplica mais ln de... Aí aqui a gente tem, né? 1 menos papapá, né? Aí aqui, elevado a delta T2 por delta T1, né? E aí a gente pode usar a propriedade da soma dos logaritmos de produto. Então a gente vai multiplicar esses termos aqui, vai ficar tudo num logaritmo só. Ln de 1 mais delta T2 por T0, que multiplica, né, esse termo, multiplica 1 menos delta T1 por T0 elevado a delta T2 por delta T1. Né? É isso aqui. Aí cabe aqui como é que vão ser essas variações, né? Se essas variações são muito pequenas, que é o caso que ele dá a dica, né? Basicamente ele fala pra gente usar a aproximação de Bernoulli. Então, no fim das contas, se ele dá aquilo é porque a gente tem que considerar que isso aqui é uma variação muito pequena, né? Isso aqui, no caso, né? Isso aqui é uma variação muito pequena. Esse x é muito pequeno. Então, essa variação delta T1 vai ter que ser muito menor que 1, né? Aí a gente pode usar a aproximação. Vai ficar o seguinte.
1 mais ΔT2 por T0, que multiplica 1 menos. Esse ΔT1 vai cortar aqui, né? Vai ficar ΔT2 por T0. Por que que a gente tem uma diferença de quadrados aqui, né? 1 menos ΔT2 ao quadrado por T0 ao quadrado. Essa é a diferença de, né? A diferença de quadrados. Aí a gente tem MC2 aqui, né? Multiplicando. M2C2. E aí entra a beleza da coisa, né? Esse termo aqui, ele é sempre positivo. Sempre. Ele é sempre positivo. Se ele é sempre positivo, isso daqui dá sempre alguma coisa menor do que 1. Porque é 1 menos alguma coisa, né? Se é 1 menos alguma coisa, é menor do que 1. Se o logaritmo. Aí, se tu quer o logaritmo de alguma coisa menor do que 1, a gente pode até olhar no gráfico, né? O logaritmo de alguma coisa menor do que 1, esse aqui tá afastado, obviamente, né? A gente pode passar ele mais um pro lado, que seria isso aqui, né? Sempre, o logaritmo de menor que, alguma coisa menor do que 1 é sempre negativo, né? O valor é sempre negativo. Então, se aqui é sempre menor do que 1, isso daqui tudo é sempre negativo, é sempre menor do que zero. Se é sempre menor do que zero e essa aqui é a entropia total do sistema, é porque ela não é natural de acontecer. Repito, a entropia só é favorável para um sistema termodinâmico se a variação dela é zero ou positiva, se a entropia do sistema aumenta ou permanece constante. Só nesses casos ela é termodinamicamente verdade, né? É uma verdade. Então, é assim que basicamente, né, se prova que não é natural que essas coisas aconteçam aqui, né? Que são dadas no item A e B, tá certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Algum momento aí que eu repeti a coisa errada pensando na outra coisa, né? Perdão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima questão.